Ó, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando o empate em 0-0 entre Corinthians e Palmeiras. O Derby Itaquera tem duas expulsões e muita confusão em campo e fora dele. Vamos acompanhar aí a opinião dos comentaristas. Ninguém encontrou soluções para sair do 0-0. Esse foi o placar final para Corinthians e Palmeiras. Mas o Timão ficou no lucro, 2 jogadores expulsos e muitas reclamações com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Quem deu pênalti eu não consigo. Parabéns. A loucura continuou mesmo depois do apito final, mas de um jeito nada esportivo. Os jogadores deixaram o gramado e passaram pelo túnel de acesso aos vestiários. Daquele portão para dentro, começou uma briga generalizada. E os clubes têm versões diferentes sobre o que aconteceu aqui. Na versão do Palmeiras, Luíde se dirigia para o exame antidoping quando Gabriel Paulista o teria provocado. Em nota, o Alviverde diz que o atacante foi agredido por um funcionário do Corinthians. O Timão também se manifestou. Segundo o texto alvinegro, Gabriel Paulista e Breno Vidon foram agredidos por seguranças do time visitante. Pelo que passaram foi empurra, imposição sobre imposição. E todo mundo de cabeça quente, todo mundo querendo se impor um para cima do outro. Não teve nada que alguém bateu em alguém, teve mais a questão de empurrar, tirar da confusão. Com confusão, do começo ao fim, os clubes registraram boletins de ocorrência no Juizado Especial Criminal. O caso vai ser levado ao Ministério Público e depois volta ao GCRIM. Em campo e fora, a loucura fez parte de mais um derby. Ânimos para lá de exaltados no fim da partida. Aí Palmeiras registra uma ocorrência contra o Corinthians e vice-versa. Essa discussão... Gente, o clima realmente... Se eles tivessem jogado nessa intensidade, seria outro jogo. Agora, o que aconteceu depois da partida chamou até mais atenção. O GCRIM, né, que é responsável por receber essas denúncias, trabalhou como nunca, hein, Chico? Trabalhou por conta de supostas agressões, né? O Palmeiras denunciou isso em relação às seguranças do Corinthians. O Corinthians também se manifestou a esse respeito, com registro, com boletim de ocorrência. Tem uma sede, né, do juizado especial ali nos estádios, né, que é o GCRIM. Mas assim, o que me pareceu, Renato, é que desde o início do jogo, especialmente o Corinthians, estava numa pilha elevada. Alguns jogadores estavam acima do tom. O Mateuzinho, que acabou expulso, ele já estava procurando esse conflito, esse contato. O Palmeiras estava até um pouquinho mais de sangue doce, como a gente fala lá no Sul, né, tentando ler um pouquinho o jogo, mas o Corinthians, até pela fase, pela visita dos torcedores nos últimos dias, pela chegada do Diniz, não estava querendo perder esse jogo de maneira nenhuma. Mas aí exagerou no tom, né? Exagerou no tom, tanto que perdeu 2 jogadores durante os 90. E aí isso acabou se refletindo no pós-jogo, o que a gente condena sempre, né? Ronaldão, você está bravo com a arbitragem? Não, eu estou aqui ouvindo as palavras do Chico, mas o Chico ele refletiu tudo que foi mesmo jogo, porque o Corinthians veio pressionado para esse derby. Era o que precisava vencer, virar a chave, de um treinador que acabou de chegar e está colocando sangue nos olhos da rapaziada. A gente viu isso aí, porque se o Corinthians não iguala na pegada, na força, com certeza teria uma derrota dentro de casa, porque é um time que o adversário tem um treinador longevo aí na história do futebol, já tem grandes jogadores, né? Está no topo da tabela, e para você enfrentar de igual para igual, você tem que colocar a força ali também. Eu acho que o Diniz colocou na medida certa a força, porque era o momento de você virar a chave dentro da sua casa. O Dorival teve a oportunidade dentro desse campeonato e não conseguiu. Tomou 2 do Coxa, ainda perdeu para o Inter dentro de casa, perdeu para equipes praticamente que quase não jogaram dentro de casa. E o Corinthians também não jogou. E o Diniz fez esse time ter sangue no olho. Teve alguns lances em que se excedeu, é lógico, porque o derby você... Pois eu quero falar da expulsão do André para começar a conversa, porque já tinha acontecido algo bem constrangedor no jogo contra o Fluminense com o Alan. Repercutiu, ele foi multado, ele pediu desculpas também através de rede social. E agora, outra vez, e a imagem é bem clara, não tem nem o que discutir. Porque eu sempre digo, quando a imagem não deixa aquilo claro... Mas, gente, como é que faz um gesto desse, Edu? E o companheiro tinha feito há pouco tempo, há 2 rodadas, e foi repetido e expulso. Inadmissível, né, Renato? Uma atitude como essa, principalmente num jogo tão importante, em que qualquer detalhe podia fazer a diferença.
né? Poderia ter prejudicado a sua equipe. E quando você toma uma atitude como essa, hoje não tem como mais, Renato. Tem muitas câmeras no estádio, o VAR está lá para isso. Não tem como você fazer um gesto desse, não tem como você agredir qualquer outro jogador. Então, os jogadores têm que entender e ter inteligência num momento como esse. Até entendo a questão da atitude de alguns jogadores, Renato. Porque você imagina você ser ameaçado. Ó, se não ganhar domingo, a sua família vai estar. Então, os caras entrou desse jeito. Então, acho que também a torcida teve muita parcela nessa situação. Então, isso acabou refletindo em algumas atitudes de alguns jogadores do Corinthians. Chico Garcia, não tem o que fazer nesse caso, o árbitro vai lá, revisa e acaba expulsando mesmo. Tem uma questão, né? As pessoas se perguntam, tá, mas então xingar pode, porque o árbitro, ele ouve ofensa o jogo inteiro, os jogadores se xingam. Não, e dá cotovelada também, porque o Flaco Lopes deu cotovelada no bidão e não passou tantas vezes. Isso é outro detalhe. Agora, mas esse gesto não foi pro árbitro, né? Esse gesto foi para um colega de trabalho. Gente, mas tá na regra. Você fazer isso contra o árbitro, contra o companheiro, pra arquibancada, o Abel Ferreira, aquela vez foi punido também. Por que o gesto obsceno, ele é passível da expulsão de uma forma muito mais flagrante? Porque ele é visual. O VAR, ele não vai analisar, ele não vai ouvir se o cara xingou, se ele fez não sei o quê. No momento que o cara faz um gesto como esse, o VAR tem que chamar o árbitro. E quando o árbitro vai no monitor e vê o lance, ele não tem como não expulsar. Ele deu até um migué depois, né, que tava ajeitando o calção. Quanto jogador vai não tomar? dava mais, né, André? Pô, e é o mesmo time que teve um jogador expulso há 8 dias. Por favor, é muita infantilidade para você prejudicar o seu time num primeiro tempo contra o rival dentro de casa. E sobre o Mateuzinho que você falou, já estava pilhado desde o começo da partida. Não, aí não tem o que discutir. Inclusive, ele teve que mudar a cor do cartão no VAR, porque quando tem a disputa ali e tudo mais, ele fecha a mão, fecha o punho e dá na cara do Flaco Lopes. E aí você tem que aplicar o vermelho direto, que ele já tinha. E o Flávio até quis, vou dar um segundo amarelo, porque a consequência acaba sendo a mesma. Mas pelo cômputo dos cartões, ele você tem que fazer essa extra lá, diferenciação, tem que dar o vermelho direto. Ele estava de hora extra lá, o carrinho que ele deu no primeiro tempo, no tornozelo do Flaco Lopes. Ele estava tentando segurar. Não deu nem cartão amarelo. Ele estava tentando segurar. Brincadeira. O Mateuzinho pediu para ser expulso. E agora eu quero saber, Ronaldão, se você expulsaria o Gabriel Paulista pela entrada no Sousa. Gabriel Paulista na entrada, eu expulsaria o Flaco também, eu expulsaria ele, eu daria pênalti pro Palmeiras. Você daria o pênalti do Gabriel ou não? Daria tudo, agora eu vou dar tudo pra eles aí. Ah, é? Vai tudo aí. Jogar aí não é fácil não, Ronaldo. gente. Peraí, velho, peraí. O que tá me irritando são os replays. Que passam só contra o Corinthians. Isso aí você vai ver o lance depois, porque a gente tá vendo o jogo ao vivo, a gente não vê, percebe algumas coisas pelas redes sociais. E você vê que a medida contra o Corinthians... E aí, ó, esse é o lance. Edu, então fala você. Olha a cotovelada que tomou o Flaco. O que o Flaco deu no bidão, você não vai teria mostrar? dado pênalti, teria dado cartão, teria feito o quê? É só contra o Corinthians. O Gabriel Paulista, ele se entregou. A partir do momento, Renato, que ele chuta a bola e cai sentindo o pé, a bola machucou ele. A bola machucou ele. E o Flaco Lopes era pra ser expulso, não? Mas ali já tava acabando o jogo, podia até expulsar ele. Agora tinha que ter dado esse pênalti aí. E outra, a gente ficava com um homem a mais. Então, pra mim, pênalti claríssimo e o Palmeiras foi prejudicado nesse jogo aí. Mais uma vez prejudicado aí. Chico Garcia, e aí? É pênalti, porque o que acontece? O Gabriel, ele vai argumentar que foi sem querer porque o jogador do Palmeiras bota a perna na frente, mas aí você não pode chutar um amiguinho quando isso acontece, né? Então é pênalti, sim. E a gente quer falar também depois desse lance aí do Flaco Lopes, então pra você deveria ser expulso aí. Você vai ter replay, Ronaldo? Eu tô achando que ele não deu esse pênalti porque ele não expulsou o Flaco. Isso pode acontecer. Entendi. É isso que eu tô Você querendo acha dizer. que o Flávio ia expulsar 2 jogadores e ia marcar pênalti na casa do Corinthians? Vocês estão sendo muito ingênuos. Vocês estão sendo muito ingênuos. Mostra de frente. Aí deixou o braço, hein? Não, e aí? Deixou o braço. Podia ter expulsado, porque mas é um lance fora da bola, o Flávio tá olhando pra construção da Mas ela jogada tá em jogo, a bola tá em jogo. Mas tem VAR, né? Tem VAR pra Ela tá em jogo. Se ela tá fora do campo é uma coisa. Agora, bola em jogo, Mateuzinho a regra vai ser tem que ser expulso aplicada. em 2 minutos de jogo. No debate, a gente vai repassar lance por lance, vamos analisar todas as reclamações. Está com a gente o Vinícius Nicoletti também, porque foi um derby de pouco jogo, de muita confusão. Então a gente já aciona os nossos repórteres que estiveram ontem na Neoquímica Arena e saíram mais tarde do que o previsto, com tanta confusão. Foi assim, Lili? Foi sim, Bruno, porque logo quando termina o jogo, a imprensa já desce lá, né, no primeiro andar, onde fica a zona mista. A gente espera que as portas se abrem pra gente se posicionar. Mas demorou demais ontem. Então a gente já estava desconfiando que algo estivesse acontecendo. Logo depois veio a confirmação da grande confusão ali no túnel, logo após a partida, né, que iniciou quando o Luiz estava indo a caminho do antidoping. Na versão do Corinthians, foi um empurra-empurra para todos os lados. O Corinthians diz, jogadores ali na zona mista falaram também que não teve uma agressão em si, mas assim, um empurrando
o outro, tanto que, depois que o Palmeiras divulga a nota falando que iria até o G-Crim por conta da agressão sofrida pelo Luigi, o Corinthians em seguida afirma que também iria ao G-Crim porque Breno Bidon e Gabriel Paulista teriam sido agredidos por seguranças do Palmeiras. Só que depois que acalmou a situação, eu conversei com pessoas ali, né, apurei com contatos ali do Corinthians, que eles informaram o quê? Que assim que acabou tudo e eles viram a nota do Palmeiras, né, que iria até o G-Crim registrar uma queixa, houve uma tentativa, uma conversa ali de bastidores com o staff do Palmeiras para deixar para lá, para não levar isso à frente, porque o Corinthians entendeu que não houve agressão de fato, que os dois se empurraram, os dois lados se empurraram ali logo após a partida e que não precisaria levar isso para frente. Só que o Palmeiras disse que levaria, então o Corinthians foi conversar tanto com o Breno Bidon quanto com o Gabriel Paulista sobre a situação, se eles iriam até o G-Crim, e eles informaram, na verdade eles disseram assim, é preciso, né, porque eles não enxergaram ali como uma agressão em fato. E aí eles preferiram não seguir até o G-Crim, somente o Palmeiras deu a continuidade, mas de fato eu apurei que houve essa conversa e essa tentativa de convencimento ao Palmeiras de não levar isso à frente. Como também houve uma conversa ao final da partida entre os jogadores ali do Corinthians pelas duas expulsões. O André afirmou ali, principalmente pro Hugo, que foi sem querer, que ele não fez de propósito o gesto obsceno, que ele foi arrumar o calção e aí transpareceu que seria isso, né? Mas as imagens mostraram que de fato aconteceu. O Hugo disse, prefiro acreditar nele, mas ele é muito jovem, que ele aprenda com os erros. E na questão do Mateuzinho também, o próprio Mateuzinho, ele se desculpou com o elenco por conta da expulsão dele, ele viu que ele passou um pouquinho do ponto ali durante a partida. Vamos ouvir então as entrevistas do Corinthians logo após esse derby quente demais, Bruno. Na minha versão, eu cheguei e já estava tendo a confusão. Do que eu vi, teve aquele empurra-empurra normal de futebol, que acontece quando tem essas brigas de encontro de túnel. Toda hora acontece. Onde eu sei, os próprios seguranças do Palmeiras são meio que amigos dos seguranças do Corinthians, ali não teve nada de agressão física. E pelo que eu fiquei sabendo também dos jogadores, mas eu não vi. Os jogadores do Corinthians, não teve nada que alguém bateu em alguém, teve mais a questão de empurrar, tirar da confusão. Pelo que passaram foi empurra-empurra, imposição sobre imposição, e todo mundo de cabeça quente, todo mundo querendo se impor um para cima do outro. E eu acho que a situação do Corinthians ter soltado a nota foi em resposta ao que o Palmeiras fez. Não houve nada demais, eu acho que está sendo feito talvez uma grande tempestade num copo d'água. Confusão, normal de jogo, todo mundo de cabeça quente. O jogo no campo também teve um monte de confusão. Teve um monte de lance que a gente parou, que a gente discutiu, que a gente brigou, que um peitou o outro. E faz parte, o clássico é isso. É, clássico é isso, né? Na verdade, não deveria ser dessa forma, pelo menos fora das quatro linhas, toda a confusão. Só ressaltando aqui, né, que um vídeo que circulou no momento em que o Yuri Alberto faria o gol da partida, o Carlos Miguel fez uma belíssima defesa, torcedores gravaram esse momento e um torcedor que ainda não foi identificado fez ofensas racistas ao Carlos Miguel. Então, o Palmeiras divulgou uma nota e o Corinthians também, né, se solidarizou, repudiou este ato e disse que fará o possível e impossível para identificar esse torcedor que posteriormente deverá ser punido por esse ato racista ontem no Clássico, Bruno. Perfeito, Lili. Confusões aí em todas as esferas, dentro e também fora de campo. Vinícius Nicoletti, do lado do Palmeiras, além, claro, dessa revolta toda que a Lili com todas essas confusões, até hoje o Palmeiras também mais cedo publicou, fez postagens falando da arbitragem, reclamando do pênalti não marcado no Sousa, Vinícius. Bruno, começou ali o protesto do Palmeiras com a arbitragem, com o CBF, com o STJD, divulgando que o técnico Abel Ferreira, claro, pegou 6 jogos de suspensão, ele estava suspenso do jogo, mas a comissão técnica do Palmeiras não ia dar entrevista por conta dessa situação. Já foi um protesto do Palmeiras. Depois, no jogo, teve o lance do Sousa com o Gabriel Paulista e o jogador do Palmeiras reclamou demais. Então, essa reclamação do Palmeiras, além de toda a confusão que a gente viu ali, a saída do Luiz, a agressão no caminho para os vestiários, o Luiz ia fazer o exame antidoping, mas no campo, a reclamação do Palmeiras da arbitragem foi num pênalti envolvendo o Sousa. E o atacante palmeirense falou sobre isso. Vamos acompanhar. Y en el penal creo que para mí fue penal porque en el juego pasado contra Junior le había cobrado a Mauricio uno igual. Y bueno, a mí me pasó eso porque yo sentí que me pegó el central, bueno, por eso me tiré. Para mí fue penal. Então, Bruno, o Palmeiras vai à CBF fazer uma reclamação formal, né? É assim que o Palmeiras, a atitude da diretoria do Palmeiras, não sair falando depois do jogo. A Leila Pereira reclama diretamente na CBF quando tem que reclamar. Essa será a postura do Palmeiras também no lance, por conta do que aconteceu também contra o Júnior Barranquilla, que foi um pênalti parecido. Até o Sousa falou sobre isso. O Maurício foi afastar uma bola, acabou acertando o jogador do Júnior Barranquilla e foi pênalti depois da revisão do VAR. Dessa vez não teve revisão do VAR, por isso a reclamação do Palmeiras, além de toda a situação com o Luigi, que o Palmeiras vai levar até o final. As autoridades aí colocaram como opção encerrar o assunto, cestas básicas para os dois lados, mas o Palmeiras entende que o Luigi foi vítima do caso, portanto vai até o final e aí o Ministério Público e a polícia vai fazer investigação
e analisar se o caso segue ou então será encerrado. Bruno. Perfeito, Vinícius. Obrigado, viu? Então tem bastante coisa pra gente falar sobre essa confusão toda, as questões da arbitragem, também do jogo ou pouco dele. E aí na tela tem alguns números que são interessantes e que divide o jogo em 3 partes. Então antes da expulsão, a posse de bola era dividida, o Corinthians tinha finalizado mais. Depois da primeira expulsão, a expulsão do André aos 35 minutos, do primeiro tempo, o Palmeiras passou a controlar o jogo com a posse de bola, só que o número de finalizações foi o mesmo. Depois da segunda expulsão, com 26 minutos do segundo tempo, o Palmeiras manteve a posse de bola, só que finalizou muito mais. Bom, são as 2 expulsões. Antes da gente entrar ali no jogo e por que o Palmeiras conseguiu ou não conseguiu, o mérito do Corinthians, vocês ali antes falaram que não gostaram da arbitragem. Não por quê? Por quê? O que marcou e não deveria ter marcado, ou o que marcou e... Não é nem questão de marcar ou não marcar, não. Pra mim, já o início do jogo, como a gente falou, com 2 minutos, já teve ali a treta do Bidon, e aí a pancada ali... Não pegou nele, né? Vamos falar a verdade aqui. Que foi o Flaco Lopes dominando a bola, né? Tentando dar um biquinho na bola. Levanta demais o pé e o Bidon já cai como se tivesse sido acertado um bico no meio da cara dele, coisa que não aconteceu. E ali, pra mim, já tem o bololô, já tem todo mundo em cima do árbitro, e o árbitro fica naquela deixando acontecer, e todo mundo em cima dele, cobrando e tal. Então, pra mim, ali, com 2 minutos de jogo, já tava nítido que ele não teria o controle da partida. E um pouquinho depois teve a do Mateuzinho no... A entrada do Mateuzinho por cima, em cima do Flaco Lopes. Então, assim, esse bolo em cima do árbitro, aí não tem amarelo, não teve amarelo, aí tem a questão do só o capitão pode falar, e também isso não funciona. Então, já tentaram diversas coisas aqui no futebol brasileiro em relação a isso, principalmente em relação a clássico, e nada funciona, depende muito do árbitro também, né? E pra mim, ontem o árbitro foi fraco nesse sentido de ter ali um pouco mais, de impor a disciplina dele. Autoridade, né? Ele perdeu o controle do jogo ou os jogadores que também estavam muito acima, Eugênio? Estavam, claro que não é só o árbitro, né? É que jogos grandes precisam de árbitro com personalidade que consigam impor a sua autoridade no jogo. Tem que ser assim. Senão os jogadores crescem, tomam conta e ignoram o árbitro. E foi o que aconteceu na maior parte das discussões. Os jogadores ignoraram o árbitro. Tá aqui no meio, não me importa. Vou sair aqui, vou discutir, vou bater boca, vou empurrar, vou xingar e você tá aí. Depois você vê o que você faz aí. Ele não teve autoridade para se impor, para controlar o jogo. É fundamental. Agora, por outro lado, a gente tem o lance dos jogadores. E esse é um fato que tem acontecido no Campeonato Brasileiro, são 2 fatos. O primeiro tem cada vez menos futebol sendo jogado. Menos qualidade de futebol e menos tempo de futebol sendo jogado. Acho que tem a ver com o calendário, os jogadores estão cansados, estão extenuados, então todo o tempo que eles podem ganhar, eles ganham. E é um jogo cada vez menos trabalhado coletivamente. Estava comentando isso no sábado, no Equipe F que eu participei. São pouquíssimas as equipes que se interessam em controlar o jogo a partir da posse de bola. É correria, é trombada, é discussão, é dedo na cara e jogo tem cada vez menos. Cera. Muita cera. Ontem a gente já trouxe os números aqui, você teve pouquíssimo tempo de bola rolando. 45 em 101. É muito pouco mesmo. Aí você junta com outro fenômeno que acontece especialmente nos clássicos. Você hoje em dia, eu tenho certeza que nenhum dos 2 times está reclamando do resultado. Porque não perder é o que mais importa no clássico. Você entra para dividir cada bola como se fosse a última, sabendo que o árbitro não vai expulsar todo mundo. Acabou expulsando 23 no jogo lá, mas depois que o jogo já estava terminando, né? Já tinha terminado no clássico da final do Campeonato Mineiro. Mas durante o jogo eles evitam sair expulsando todo mundo, porque é muito difícil controlar. Então você, para não perder, você rasga todas as divididas que você pode. Para a jogada, para, o árbitro fica perdido, a confusão tem mais tempo do que o jogo, e o espetáculo fica horroroso. E isso tem acontecido muito em clássicos, onde se exacerba uma rivalidade. Não é para ser no nível que foi ontem. Futebol é jogado. Agora, então, aí tem uma questão que é a seguinte. O Palmeiras ele jogou com 2 jogadores a mais por praticamente meia hora de jogo, contando ali... E com um a mais, 70 minutos. 70 minutos. Desde os 33. E com 2 a mais, meia hora de jogo, com 2 a mais. E aí eu lembrei de um jogo, vocês devem lembrar, um jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que foi um jogo da Libertadores, onde o Palmeiras teve 2 jogadores expulsos, o Danilo e o Scarpa, e o Atlético jogou com 2 jogadores a mais por 10 minutos. E o Cuca deu uma declaração polêmica. O Abel. Desculpa, é o Abel. O Abel deu uma declaração que virou polêmica. E é mais difícil jogar contra o adversário. Não, foi o Abel, naquela entrevista, falou o que o Cuca deveria ter feito. Sim. Mas que o Cuca falou que é mais difícil jogar contra o adversário. E aí o Abel, a gente separou o que o Abel falou. Vamos lá, lembrar para E aí eu quero que vocês ouçam e quero que vocês vejam se ele fez o que ele falou que o Cuca deveria ter feito. Tá? Vamos ver. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente, quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha 7 jogadores, por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o ponta, os 2 pontas por fora,
os dois laterais abertos, os zagueiros ainda por trás e poucos jogadores dentro do nosso bloco. Tinha que ter mais jogadores dentro do nosso bloco. Isso foi para nós foi mais fácil de controlar. Bom, lembrando que aquele jogo terminou 0-0, o Palmeiras passou nos pênaltis. Se não me engano, o Cuca disse que era mais difícil jogar contra o adversário inferior. No mesmo dia. E lembrando que ontem o Abel não estava no banco. Era o João Martins que estava por lá. Por que com dois não jogadores... estará nos próximos jogos, pegou 5... Ainda tem até que seja julgado no plano da STJD, está fora. Isso. E não ganhou efeito suspensivo. Por que o Palmeiras, com 2 jogadores a mais, não conseguiu vencer? Ele falhou, ele não colocou os jogadores dentro do bloco, como o Abel sugeriu, ou teve mérito do Corinthians? Como é que vocês veem? Teve mérito do Corinthians, sim. Quando estava com um jogador a menos, fica no 4-4-1, né? Baixa o Garro, que tinha uma função ali um pouco mais confortável e deixa só o Yuri Alberto à frente. Depois, quando fica com 2 a menos, fica um 4-4-0. Mas já é muito facilitado também pelo Palmeiras, porque o Palmeiras, basicamente, ficou dando a bola no Alan, esperando uma jogada individual ou alçando bola na área. E você tem o Gustavo Henrique dentro da área. Vai ficar alçando bola na área para o Gustavo Henrique é a melhor coisa a ser feita. Tudo que você quer, pelo menos na minha leitura, se eu tenho um jogador a menos, tudo que eu quero é que o meu adversário trabalhe a bola por fora e fique alçando bola na área. Se eu tiver um zagueiro alto, como o Gustavo Henrique, vai ser mais fácil de defender. O problema é quando o adversário, que tem um jogador a mais, começa a fazer triangulações, começa a envolver, inverter de um lado para o outro, balançar a zaga e também alternando dinâmicas, né? Hora por fora, hora por dentro, que aí confunde a marcação e aí você tendo um jogador a menos é difícil de você fazer esse balanço. Então acho que o Palmeiras fez pouco isso ontem. Era basicamente no Alan, como a gente está vendo aí agora em jogada individual, ou algum brilho ali também, às vezes, do Flaco Lopes. Para mim o Palmeiras sentiu muito já, a gente pode falar do Arias. Também. Ele sentiu muita falta do Arias. Eu acho até que isso que o Abel falou, eu acho que até que no jogo de ontem ele tentou fazer, porque ele deixou dentro da área o Flaco, o Sousa, ou até o Felipe Anderson por dentro. Mas para ficar usando bola na área, é isso que eu tô falando. Mas não um jogo por baixo. Então, o jogo ali, por exemplo, você sai um cara para fazer uma parede, para fazer um pivô, para trabalhar uma bola, para dar 2 toques, né? Uma tabela, 3, uma triangulação. Isso para mim foi pouco feito com o Palmeiras, que tinha 2 jogadores a mais. O que você viu, Eugênio? Eu vi isso. Ô Bruno, é fácil você falar e executar nem sempre é tão simples quanto você tem na ideia, tá? E como você falou, não estava lá ontem o Abel pra gente poder falar assim, ele estava na beira do campo, deveria ter dito isso, aquilo. Mas também não foi falta de jogador por dentro do bloco, não. Tinha jogador. Tinha jogador. Só que as coisas não são simples, né? Uma coisa é a ideia, outra coisa é a prática ali, o calor do jogo, o nervosismo do jogo. O Palmeiras teve as suas situações, pelo menos 2 grandes defesas do Hugo ali que impediram o gol do Palmeiras. E é um jogo que é disputado pelos atletas em campo. As decisões, em última análise, são desses jogadores, né? E não foi nada fácil. É claro que você espera que consiga abrir espaço na defesa adversária. No sábado, São Paulo teve esse problema, né? São Paulo teve, não foram 2 jogadores, mas teve um jogador expulso, e eu até estava comentando no jogo com o Vitória. Quando você é expulso e está perdendo o jogo, é diferente. Aí é pior ainda. Se você está com um jogador a menos e ganhando, você pode esquecer o jogo, só se defender. No caso ali estava empate, então o empate, diante das circunstâncias, não ficou ruim para o Corinthians. Se o Palmeiras estivesse ganhando com 2 jogadores a mais, aí a tendência era que fizesse mais gols, porque o adversário tem que sair. Mas quando não precisa sair, o empate não está ruim? Não está ruim, vou ficar fechado. Eu também achei que ontem foi mais a questão de campo do que as escolhas da comissão. Acho que uma escolha que você pode questionar ou não é o Kelvin na lateral esquerda. Não, mas eu não tenho, não é a questão da escolha. Ou era o Arthur. Mas eu fico com a impressão, não sei se dá para resumir assim, não sei se vocês enxergam assim, que em campo os jogadores eles tentaram manter uma frieza tão grande, porque sabiam que eles seriam provocados para tentar ter uma outra expulsão, tentaram manter tanto a cabeça fria que faltou ter um pouco do coração quente para ganhar o clássico. Senso de urgência também, você está com 2 jogadores a mais, você tem que ser um pouco mais incisivo. O único que eu acho que teve esse senso de urgência, me pareceu, foi o Alan. Exatamente. Fez 2 ou 3 jogadas, a jogada do pênalti no Sousa, né, se foi ou não, e as 2 jogadas onde ele é derrubado perto da área. Exatamente. Mas os outros achei que estavam muito lentos. E a aposta foi muito num contra um, né? Foi muito num contra um, que ajuda também nesses momentos. Você consegue, você já tem superioridade numérica. Se você consegue num contra um levar vantagem, sair da marcação de 1, 2 jogadores, teoricamente você vai abrir espaço. É que o bloco estava muito baixo, muito compacto. E a questão também do Palmeiras é que tem pouco esse jogador, né? Ontem era só o Alan. Quando tá no time titular, o Maurício não vai ser esse cara, o Andrés Pereira não vai ser esse cara, o Marlon, o Flaco, já o Vitor. Teve, né? Já teve antes. Mas não serão esses jogadores. Então, por exemplo, se você tivesse o Arias e o Alan ontem... Aí você tem pelos 2 lados. Aí você tem 2 de lado que podem fazer justamente isso. Que aí é aquela situação. Se você obriga o seu adversário a dobrar, você já ganha espaço. E aí o seu adversário está com um jogador a menos, aí... 2 a menos? Com 2 a menos, aí esquece, entendeu? Porque aí você obriga o time a dobrar ou às vezes triplicar a marcação e não tem a menor condição. E aí esse cara vai levar vantagem no 1 contra 1, e aí ele tem a possibilidade, por exemplo, de dar um passe para trás, aí você tem bons chutadores pisando na área, o Andrés e o Marlon Freitas, ou você tem a oportunidade de aproveitar essa dobra e gerar espaço pelo centro. Por isso que eu estava falando em relação ao bloco e ter jogadores por dentro, que às vezes esse cara pega no 1 contra 1 na ala,
finge que vai fazer um tipo de movimentação e dá no pivô, dá no Flaco, dá no Sousa que estivesse ali fechando por dentro, e aí você tem a oportunidade de bater. Aí é uma coisa rápida. Você finge que vai na linha de fundo, dá o passe no pivô, ele devolve a bola pra você, tipo o Ares. Tipo aquele gol do Ares lá contra o Bahia. Flaco contra o Bahia. Então, quem teve uma chance assim... Foi o próprio Maurício, não foi? O Maurício bateu uma que o Hugo pegou. Mas quem teve uma bola dessa no pé e quase se enforcou com a própria corda foi o Felipe Anderson. O Felipe Anderson lá no... Porque ele na questão foi escanteio aquilo ali, não foi? Eu tô enganado. Eu acho que foi jogada em saída de escanteio, a bola volta era uma nele. De falta pelo lado da área. Você também, mas era alguma coisa de lateral assim, a bola vai no Felipe Anderson. E, gente, o Felipe Anderson ele deu uma sorte, cara. Porque o Felipe Anderson ele foi, com todo o respeito do mundo, mas tava numa preguiça. Ele demorou muito pra fazer o movimento. Isso. Ele domina a bola, olha e tal. Aí depois, quando ele vai ver, vem um caminhão. É o Yuri Alberto rapidinho. Yuri Alberto cansado, correndo com 2 a menos. Atropela todo mundo. Só que aí ele adianta demais, ele chega muito perto do gol para finalizar. É o lance do quase gol, né? Sim. E o goleiro é muito grande. A envergadura do goleiro do Palmeiras é um negócio do outro mundo, né? O Carlos Miguel é gigantesco. Então, se você deixa chegar muito perto, você não tem ângulo para tirar a bola dele. Só que eu acho que ele veio meio de cabeça baixa. E você controlar a bola em velocidade. Essa condição dele tá cansado, ele vai atravessar o campo inteiro correndo também. E conduzindo a bola. Calcular tudo isso. Tem toda essa dificuldade. Mas era o lance do jogo. O grande lance do jogo foi... O Carlos Miguel decidiu o jogo? Nessa defesa, sim. Mas o Hugo também decidiu do outro lado. Então, o Hugo também fez pelo menos 2 grandes defesas assim, de chutes, não exatamente a queima-roupa, mas chutes que tinham tudo para entrar, entendeu? Agora, duas questões além disso do jogo. Uma delas é muito mérito do sistema defensivo do Corinthians também. Sim. Muito aguerrido, muito organizado, que conseguiu bloquear muita coisa. Que fez uma partidaça, né? Sim. E outra coisa que você tocou no assunto aí rapidamente, que pode, de repente, servir para um outro dia. O tamanho da falta do Piquerez para esse Palmeiras e o impacto da ausência dele nos resultados do Palmeiras a médio e longo prazo. É uma coisa para a gente pensar. Porque o Arthur, ele até chegou a aparecer bem em alguns jogos, mas na Libertadores e nos 2 jogos maiores, talvez... Porque ele era um jogador muito importante no contexto do sistema de jogo do Palmeiras. Pela capacidade dele de recompor, às vezes, defensivamente, ele pode voltar a ajudar às vezes, sabe o que ele faz? Às vezes, na saída de bola de 3, às vezes é ele quem baixa. Ele sai, exatamente. Aí você tem o Marlon e o Andrés na frente. E tem tranquilidade também, né? Para dominar a bola, não vai rifar a bola, ele vai tentar fazer a jogada por baixo na saída de 3. Mas então, eu não achei o Arthur tão mal assim, por exemplo. Não, mas quando o Arthur entrou, melhorou. Ele tomou, contra o Júnior. Contra o Júnior. Ele tomou amarelo, ao meu ver, ele sai por conta do amarelo. E aí ontem ele já é preterido, talvez por conta de ser clássico e tal, e dar uma preservada no moleque. O Arthur vai tão mal, o Jailson, é que o Piquerez é muito grande. Ele é muito acima. Ele é muito importante para o sistema do time. Não só nessa questão de poder ajudar a fechar a defesa, como também o potencial dele ofensivo. O Palmeiras faz muito gol a partir de jogadas dele pela esquerda. Então, assim, essa ausência, por mais que os meninos tenham condição de crescer, num primeiro momento é um impacto no desempenho coletivo. E é uma contusão longa, né? Vai ser um período longo aí. Bom, ainda existe a chance de ir para a Copa, exatamente. Para a Copa, mas bom. Mas até lá você perde uma boa parte do campeonato. Bom, o Palmeiras joga na quinta-feira agora, Libertadores, o Corinthians também, né? Quarta o Corinthians. Quarta na Neoquímica. O Corinthians recebe o Santa Fé. Isso, e o Palmeiras recebe o Sporting Cristal. O técnico Fernando Diniz valorizou o espírito de luta do Corinthians no empate sem gols no clássico contra o Palmeiras, neste domingo na Neoquímica Arena. O Timão teve André expulso no primeiro tempo e Mateuzinho na etapa final. Foi pressionado pelo rival, mas conseguiu resistir. Além da dedicação, Fernando Diniz exaltou a sinergia entre Corinthians e torcida em Itaquera. Com o resultado, o Corinthians segue próximo da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª colocação com apenas 10 pontos conquistados em 11 rodadas. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, novamente na Neoquímica Arena, contra o Santa Fé da Colômbia pela Conmebol Libertadores. O Corinthians decidiu reintegrar o meio-campista Alex Santana ao elenco. Nesta segunda-feira, o jogador de 30 anos voltará a treinar com o grupo alvinegro. Alex Santana não atua há 6 meses e vem treinando separadamente dos demais jogadores do Corinthians desde janeiro, quando voltou do Grêmio após empréstimo. O jogador não estava nos planos do técnico Dorival Júnior, mas Fernando Diniz, contratado na semana passada, decidiu dar chance a ele. Contratado em 2024, Alex Santana perdeu espaço no Corinthians ao longo do ano passado e foi emprestado ao Grêmio. No tricolor gaúcho, disputou 10 partidas, mas não conseguiu se destacar. O meio-campista tem contrato com o Timão até 31 de dezembro de 2027.
Há algumas semanas, o jogador recebeu sondagens e propostas de clubes brasileiros, mas as negociações não avançaram. A próxima janela de transferências no Brasil abre somente em 20 de julho. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, novamente na Neoquímica Arena contra o Santa Fé, da Colômbia, pela Conmebol Libertadores.